agora um assunto muito interessante que a gente vai falar aqui. Você sabia que pesquisa aponta que o principal critério usado aí na hora de escolher um funcionário é a inteligência emocional? É, a inteligência emocional dos candidatos. O primeiro emprego aí continua sendo o maior desafio para jovens recém-formados. E para falar sobre o assunto, nós convidamos Ricardo Pereira, que é gerente do sistema de formação do Sebrae. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia, obrigado. Que bom ter você aqui conosco. Prazer. Quando eu brinquei e fiz assim, inteligência emocional. Porque eu queria até começar perguntando, Ricardo, hoje em dia as pessoas estão se capacitando muito. São muitos cursos, né? As pessoas falam às vezes mais de um idioma, são cursos técnicos, com relação à técnica, as pessoas estão se capacitando, buscando? Sim, eu acredito que sim, independente do tempo que a gente está passando, né, que tem uma crise, mas as pessoas hoje são mais qualificadas, existe mais capacitação, tem um número percentual de pessoas mais com graduação ou com outros cursos na área de atuação. É algo que é comum, né? Porque você, sendo empregado, necessariamente você tem que buscar novas tendências, novas técnicas para manter o seu emprego ou para buscar algo melhor, né? Mas a questão da inteligência emocional é porque dentro de uma empresa você tem que lidar com pessoas. Sim. Né? Não necessariamente você tem que só lidar com a parte técnica. Certo. Que é o mais difícil, né? Você ter que trabalhar em equipe, aprender a ouvir o outro, escutar o outro, discutir. E é muito comum você discutir e discordar das pessoas, o que é errado, né? Você deve discutir e discordar das ideias das pessoas. Então, isso muda todo um contexto empresarial e que hoje as organizações, independente do porte, né, ela quer pessoas que vão resolver problema e não gerar mais problema. Você falou tudo, Ricardo. Então, diante até da sua fala, eu vou te convidar para a gente conferir uma reportagem sobre essa inteligência emocional que nós precisamos ter. Vamos conferir. Sidney coordena um escritório de advocacia e há 4 anos percebeu que precisava aprender a lidar com as emoções na hora de cumprir os desafios que a posição de liderança exige. Você administrar e liderar pessoas, administrar processos, empresas, né? Processos de empresas, é algo que te gera um retorno emocional muito grande. Foi aí que ele decidiu fazer o curso de inteligência emocional. Em 2012, quando eu procurei, eu tinha uma dificuldade nesse sentido, né? Porque você está trabalhando com profissionais que são seus colegas de trabalho. Eles têm qualificações técnicas semelhantes, talvez até superiores em determinadas áreas, mas você é responsável por fazer a gestão do negócio. Então o desafio é muito grande e para isso você precisa entender um pouco melhor como agir diante desses desafios. Né? E foi exatamente o que Sidney aprendeu. O que foi muito interessante para mim foi poder me conhecer melhor e dali aprender a trabalhar com as minhas emoções de forma racional. Você começa a entender a razão das suas falhas, a razão de determinadas reações que você tem e por que elas ocorrem. Então, isso te dá a oportunidade de corrigir, porque você se conhece e usa seus pontos fortes para resgatar seus pontos vulneráveis. A mudança foi imediata e percebida não só por ele, mas pelos funcionários também. Hoje eu não sinto mais que eu faço, mas eu faço naturalmente. Naturalmente, eles se sentiram mais seguros, né? Porque quando você tem uma estabilidade emocional para tratar com os assuntos, sejam eles os desafios do dia a dia, porque a advocacia ela sugere desafios constantes. Você precisa ter soluções ali para eles. Então, eles se sentiram mais seguros ao serem liderados por alguém que tem controle emocional. É interessante, a gente estava até aqui conversando. Porque, Ricardo, fala pra gente o que você acha que hoje não tem, às vezes, trazido essa estabilidade emocional para esse profissional já começar? O que eu percebo é que hoje a gente tem muita informação. Nunca se teve tanta informação no mundo, nunca teve tanto dado, né, no mundo. Nos últimos 4 anos... E as informações vêm até nós, né? Nos últimos 4 anos, o que foi produzido de informação é algo muito maior do que os últimos 50 anos. Então, o que acontece é que a pessoa hoje, a maioria, torna-se
um grande entendedor de manchetes, ele não aprofunda necessariamente. Sim. Porque é muita informação, é muita coisa a se aprender, né, o tempo inteiro, a toda hora, e a gente se cobra muito. Você não tem que saber de tudo, você não tem que entender tudo. Entendi. Porque, na verdade, você sabe alguma coisa, o seu par sabe outra, e aí sim você tem a noção do todo. Por isso a equipe. Por isso trabalhar em equipe, né? E o que as escolas não ensinam a trabalhar em equipe, as escolas não ensinam a escutar, a escola não ensina a resolver um problema, né? Então, acho que a gente está vivendo um grande momento aí mundial, o Brasil um pouquinho atrasado, mas a gente tem que focar mais na prática. E existem escolas que trabalham isso, né? O Sebrae é uma delas, tem outras escolas de formação técnica, a maioria das formações técnicas, ele foca na prática, que aí sim você tem como expor sua ideia, discutir, apresentar, trabalhar em equipe, que não é fácil, né? Sim. Você falou uma coisa interessante, eu quero até que você fale também desse curso que o pessoal, os meninos, eles entram com 14 anos, não é? E aí você vai formando uma pessoa, um profissional. Porque às vezes a minha opinião pode ser diferente da sua, mas isso não quer dizer que eu não te respeite ou que a gente não possa estar junto. As pessoas têm muito essa dificuldade de separar isso, não é mesmo? Eu costumo dizer que todo mundo tem uma história, você não precisa de conhecer para respeitar, né? E a ideia é a mesma forma. A escola que a gente tem é uma escola de ensino médio mais técnico, já existe há 21 anos, que a gente trabalha com a formação humana e técnica. Ele tem uma formação ligada a empreendedor, mas a gente não está forçando ele só para entregar ele para o Enem. A gente trabalha com a formação de cidadão empreendedor. Então, mas ele, se ele quiser ser um médico, um advogado, um político que seja, ele vai ter uma formação empreendedora. E o que ele aprende lá? Ele aprende na prática a apresentar, fazer apresentação em público, ele aprende a discutir, ele aprende a relacionar, ele aprende a trabalhar em equipe, ele aprende práticas do dia a dia de uma empresa. Então, quando ele vai para uma empresa, ele já vivenciou isso por 3 anos. Esse projeto a gente tem na sede do Sebrae, e tem um outro projeto social que a gente trabalha com alunos que vêm de escola pública, eles ficam 1 ano conosco, tem a mesma formação técnica e esse é gratuito. Então, o que a gente força é trazer essa pessoa para a realidade. Sim. Parece ser muito apertado no início, mas quando ele entra numa empresa, ele já não vai ter tanta dificuldade, porque ele vivenciou aquilo o tempo inteiro conosco ali, que ele é forçado a ter autonomia, a decidir, a ter responsabilidade, sabe que quando ele escolhe o caminho, ele está abrindo mão de outro, mas tem que ser responsável pelos seus atos. E o que a gente trabalha é especificamente ter uma formação mais humana para essa pessoa. Respeitar também hierarquias. Sim, porque, como eu disse antes, é tanta informação, são tantos saberes em jogo, né, que o nosso professor hoje ele deixa de ser um papel que é dono do conhecimento. Ele é um facilitador nesse processo de aprendizado. Então, a gente foca muito no aprendizado e no formato. Eu acho que faz toda a diferença, né? Na minha época, por exemplo, eu tinha que fazer da forma que o professor ensinava. Sim. Né? Hoje não. Hoje eu faço da forma que eu entendo, mas chego no mesmo resultado. E é isso que as empresas buscam hoje, que na hora de buscar um emprego, você vai chegar numa solução. E todo mundo busca autonomia, e as pessoas não querem ser felizes onde estiver, né? Não necessariamente tem a obrigação de ser feliz. Mas você passa 8, 9, 10 horas com as pessoas do seu convívio profissional, às vezes mais que a família. Se não houver respeito, se não houver credibilidade na informação do outro, não tem como isso fluir de uma forma direta e ter um bom resultado. A gente estava até comentando, nós temos vários cursos de oratória, mas a gente não tem de escutatória, né? Fala pra gente como que é isso. As pessoas, elas são ensinadas, porque você pega lá um adolescente de 14 anos com um contexto e eles acabam aprendendo. Conta pra gente como que funciona isso, porque pra gente ver, isso tem jeito, tem solução. É muito interessante porque eu costumo dizer que a gente consegue perceber essa transformação ao longo do tempo. Sim. Mas o maior recado que a gente tem são os familiares, né? Que às vezes perguntam o que vocês fizeram, a gente não fez nada, né? A gente fez usar uma metodologia de vivência a várias práticas, mas a decisão de mudar não é nossa, a decisão de mudar, a maioria das vezes, é do próprio adolescente, é do estudante. E aí o que acontece? Você tem que aprender, entender e respeitar a opinião do outro. Certo. Né? Não, você aprende a discutir ideias e não impor ideias. E aprende e entende que para ser líder não precisa de ser chefe. Né? E nem todo chefe tem que ser líder. Você tem liderança ao longo de processo em vários níveis da empresa. A liderança ela é situacional. Às vezes você necessita de um certo conhecimento que você não tem. Então, o líder naquele momento é aquele que tem esse conhecimento. E quando você tem respeitabilidade e escuta, né, o que não é fácil dentro do ambiente organizacional,
você consegue focar melhor no resultado e atingir melhores resultados. Então, assim, o que a gente percebe é que muita gente que chega recém-formado não tem essa vivência, não tem essa prática, né? Então, antes de formar e esperar ir para o mercado de trabalho antes de formar, é interessante entrar no mercado de trabalho antes de ter uma formação teórica ou técnica, dependendo, que ele vai poder usar das habilidades, aprender com os erros, né, que é importantíssimo. O erro a gente usa na escola como um processo de aprendizado. Sim. Todo erro é um momento de aprendizado, em qualquer momento é um momento de aprendizado. Às vezes a gente aprende mais com o erro do que com o acerto, né? Com certeza. Os americanos dizem o seguinte, erre e erre rápido. E é interessante porque eles colocam no currículo se já quebraram, se já montaram algum negócio, onde foi um erro, porque isso lá é vantajoso. Então é questão cultural, né? Se a pessoa já errou, ela não vai persistir no erro, né? Significa que ela tentou, que ela arriscou, que ela tentou empreender. E é um fator interessante. Que ela tem até autoridade para falar o que não se deve fazer. Exatamente. É o que eu ia dizer. Você aprende muito com como não fazer também. Entendi. Né? Não necessariamente só com bons exemplos. Tem até uma pergunta aqui para você. Você pode enviar sua pergunta no 98402-9756. 98402-9756. Pode enviar sua pergunta por escrito aqui no nosso WhatsApp. Muito bom dia. Ela lidera um grupo de louvor na igreja e também é professora de música em um projeto. E percebo que a inteligência emocional afeta alguns alunos, pois quando falo algo mais firme, vejo que alguns ficam magoados. O que fazer? É a Camila daqui de Contagem. Eu percebo o seguinte, existem vários estilos de liderança e existem vários estilos de aprendizado. Sim. Né? Às vezes você fala a mesma coisa para 10 pessoas, as 10 podem entender de uma forma diferente, pode achar que foi agressivo no tom e tal. O que a gente tem que saber fazer, Camila, o que a gente tem que fazer é entender o tempo de cada um de aprendizado e a forma de cada um de aprendizado. Quando você entende a forma de cada um, como cada um, você está preocupado com o aprendizado do outro, isso muda completamente a relação. Não que não tenha que ser firme, não que não tenha que entender de disciplina, não que não tenha que ser feito de uma forma uniforme, mas aí é tratar esse diferente um pouco diferente. Falar, olha, tem que entender que ali eu não fui grossa, eu fui firme, sim, né? Porque existe esse tipo de desentendimento. Às vezes até o fato de você aproximar, ficar amigo ou fazer uma brincadeira, às vezes a pessoa pode confundir. Se ela não tem inteligência emocional, não consegue separar o amigo do líder. Eu costumo dizer que a pessoa não separa a cabeça do coração, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, eu sou mais prático, mais objetivo, e eu sei que tem pessoas que não é o mesmo tempo meu, mas eu sabendo lidar, fazer essa leitura de quem eu preciso dar um pouquinho mais de atenção ou uma forma diferente, eu acho que aí a Camila resolve o problema dela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.